Olá galera, eu sou o Cláudio e estamos juntos em mais um vídeo do Cine Alelândia. Se você gosta do nosso conteúdo, inscreve-se no nosso canal, ative o sininho para ser avisado sobre o lançamento dos nossos próximos vídeos, comente e compartilhe. O nosso novo vídeo apresenta os 30 maiores filmes da primeira década do século XX. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Imagina um cinema no início do século XX. A sala escura, a projeção tremulante e a magia de ver imagens em movimento conquistando os corações. Porém, algo impede que o público desfrute plenamente da experiência: aqueles terríveis chapéus. É nesse contexto que Chapéus Horríveis brinca com um problema muito real da época: os enormes e extravagantes chapéus femininos que obstruíam a visão dos espectadores. O filme mistura humor e crítica social, mostrando de maneira cômica como o excesso de vaidade podia transformar a ida ao cinema em um desafio visual. A narrativa é simples, mas eficaz. Mulheres com chapéus gigantes entram no teatro, causando irritação e frustração nos demais espectadores, até que surge uma solução inovadora: uma máquina mágica que literalmente remove os chapéus. Vale a pena assistir e dar graças por não precisar lutar contra chapéus gigantes no cinema de hoje. Antes da estrada de tijolos amarelos, um conto mágico tomava vida. Muito antes do icônico filme colorido de 1939 que conquistou o mundo, O Mágico de Oz já havia estreado nas telonas em 1910. Esta primeira adaptação do clássico de Frank Baum é um conto encantador onde o real e o imaginário se misturam em um estilo bem teatral e cheio de humor característico do cinema mudo. Neste curta, Dorothy é levada pelo ciclone para a fantástica terra de Oz, onde encontra personagens que ficariam eternizados no imaginário popular: o Espantalho, o Homem de Lata e o Leão Covarde. Mas o que é surpreendente nesta versão é como ela recria Oz em um cenário surreal, com uma estética de conto de fadas bem distinta. Baum participou de perto deste primeiro filme, ajudando a manter o espírito do seu livro. Se você acha que conhece a história de Oz, vale a pena dar uma espiada nesta versão encantadora que deu origem a tudo. Prepare-se para uma viagem cósmica. Antes de Hollywood, antes dos efeitos digitais e dos épicos espaciais, a magia do cinema já ousava alcançar as estrelas. Em O Eclipse do Sol com a Lua, George Méliès nos convida a testemunhar um evento astronômico como nenhum outro. Misturando humor e fantasia, o filme leva o público para um mundo onde o Sol e a Lua não são apenas corpos celestes, mas personagens de uma história cômica e inesperada. Durante uma noite de eclipse, a Lua cheia é engolida pelo Sol em uma dança celestial surreal. Méliès usa truques visuais inovadores, fazendo uso de sobreposição de imagens, coloração manual e uma atuação exagerada que lembra o teatro mudo, para dar vida a seus astros. Então, quer rir, aprender e se maravilhar com os primórdios da ficção e da fantasia no cinema? O Eclipse do Sol com a Lua é o convite perfeito para explorar o infinito e além, com um toque de humor francês. Um passeio inesquecível pelo impossível. Em O Motorista, uma das maiores pérolas da era do cinema mudo, o diretor britânico Walter Booth combina imaginação ilimitada, efeitos especiais de ponta para a época e um toque de humor. Este curta-metragem leva os espectadores em uma jornada fantástica e completamente insana, onde as leis da física são ignoradas em prol de uma aventura de tirar o fôlego. Tudo começa como um casal em um carro, mas não espere um passeio comum. Quando o policial tenta pará-los, o motorista resolve fugir e foge para além das ruas, direto para o espaço sideral. O carro desafia a gravidade, acelera pelas estrelas, dá uma volta pela Lua e retorna à Terra em grande estilo, atravessando os cenários mais absurdos e criativos. Entre perseguições, reviravoltas e uma boa dose de caos, o curta é uma celebração da imaginação sem limites. Uma dança macabra e mágica que atravessa o tempo. Em O Monstro, o inigualável Méliès, mestre do cinema fantástico, nos apresenta mais uma obra repleta de mistério, ilusão e teatralidade. Este curta-metragem é um espetáculo de truques visuais e encantamento que mistura o macabro e o belo de maneira única, transportando os espectadores para o místico Egito Antigo. À sombra das pirâmides, um feiticeiro realiza um ritual para trazer uma múmia de volta à vida. Sob sua magia, o cadáver se ergue e, com um espetáculo encantado, inicia uma dança que é ao mesmo tempo fascinante e
e assombrosa. No entanto, a magia tem seu preço. E o feitiço toma rumos inesperados, com reviravoltas que vão surpreender. Méliès utiliza a habilidade incomparável em stop motion e cortes precisos para dar vida à múmia e criar o efeito da dança sobrenatural. O herói mais fiel que o cinema já viu. Em O Resgate de Rover, o diretor britânico Cecil Hepworth apresenta uma das primeiras histórias de resgate emocionante na história do cinema. Este curta-metragem revolucionário não só encantou o público de sua época, como também definiu o papel dos animais como protagonistas no cinema, com uma trama cheia de coragem, ação e a prova definitiva de que o cachorro é, de fato, o melhor amigo do homem. Quando um bebê é sequestrado por uma mulher misteriosa, o fiel cão Rover entra em ação. Ele cruza ruas, campos e rios para localizar o paradeiro da criança, superando obstáculos e levando os pais desesperados ao local do sequestro. Em uma corrida contra o tempo, Rover demonstra inteligência, bravura e lealdade. Em uma história simples, mas carregada de emoção, Rover é interpretado pelo próprio cão de Hepworth e a sequestradora, sua própria governanta. Encantamento e magia nas profundezas do cinema. Em A Sereia, Méliès, o grande mestre do cinema fantástico, nos convida a mergulhar em um mundo de mistério e beleza. Este curta-metragem é uma verdadeira obra de arte visual, onde o imaginário ganha vida em uma história que mistura encantamento, magia e a fascinação pelo desconhecido. Prepare-se para encontrar uma sereia como você nunca viu antes, em um espetáculo que une teatro, ilusão e a criatividade sem limites de Méliès. Um alquimista misterioso trabalha em seu laboratório, cercado por frascos e poções mágicas. Em meio aos seus experimentos, ele conjura uma visão deslumbrante, uma sereia que surge entre as águas como uma criatura mística e encantadora. Entre truques de ilusão e cenários deslumbrantes, o alquimista e o público são transportados para um mundo aquático de sonho onde a magia parece não ter fim. Antes dos grandes clássicos da animação moderna, houve uma obra-prima pioneira que encantou o público com algo nunca antes visto. Desenhos ganhando vida na tela. Criado por Stuart Blackton, Fases Cômicas de Faces Engraçadas é considerado o primeiro filme de animação da história. Um marco que transformou rabiscos em movimento em uma verdadeira forma de arte. O filme apresenta uma série de cenas encantadoras, rostos sorridentes que surgem como mágica, figuras dançando e interagindo umas com as outras, tudo desenhado com giz em um quadro negro. O humor inocente e a criatividade transbordante fizeram do curta um espetáculo inovador para o público da época, em uma época em que cada frame era desenhado à mão e cada movimento exigia precisão. Esta obra é um lembrete encantador de como a magia do cinema começou de forma simples, mas grandiosa. Imagine um baralho de cartas ganhando vida diante dos seus olhos, desafiando as leis da física e enchendo a tela de pura magia. Esse é o encantador mundo de As Cartas Vivas. Méliès combina sua paixão pelo ilusionismo com sua habilidade cinematográfica para criar um espetáculo visual único. As cartas não são apenas objetos estáticos, elas se transformam, dançam, desaparecem e reaparecem em um desfile de truques engenhosos que encantam tanto quanto surpreendem. Ele usa técnicas pioneiras como cortes rápidos e sobreposições para criar a ilusão de que as cartas têm vida própria, uma façanha incrível para a época. O filme é um convite a um tempo em que o cinema era uma extensão dos palcos. Prepare-se para embaralhar suas ideias e ser cativado por este pequeno grande clássico do mestre Méliès. Afinal, quem precisa de efeitos especiais quando a verdadeira mágica está na criatividade? E se de repente os papéis de gênero fossem invertidos? Em As Consequências do Feminismo, o visionário Méliès nos transporta para o mundo satírico, onde os homens assumem comportamentos tradicionalmente atribuídos às mulheres e vice-versa. O resultado? Uma comédia provocativa, leve e cheia de charme que desafia as normas sociais de sua época. No curta, vemos homens dedicados à costura e a cuidados domésticos, enquanto as mulheres adotam posturas mais rígidas e dominam os espaços sociais.
Méliès brinca com as expectativas de gênero, expondo com humor os absurdos das convenções sociais. Embora a abordagem seja caricatural, o filme instiga as reflexões que ainda ecoam nos debates contemporâneos sobre igualdade e papéis de gênero. Prepare-se para rir, pensar e se encantar com essa inversão de papéis que mostra que o cinema era tão mágico quanto perspicaz. Prepare-se para uma viagem alucinante ao mundo da fantasia, com as 400 farsas do diabo. Uma das obras mais ambiciosas de Méliès, este filme com quase 20 minutos de duração, uma verdadeira epopeia para essa época, é uma explosão de criatividade misturando magia, humor e uma pitada de caos sobrenatural. Na trama acompanhamos dois viajantes desavisados, que ao buscar a ajuda de um misterioso inventor, acabam entrando em um turbilhão de confusões causadas por máquinas fantásticas e criaturas do além. Com cenários deslumbrantes e efeitos especiais impressionantes, Méliès nos leva a um desfile de truques mágicos, portais interdimensionais e, claro, as incontáveis travessuras do diabo. Então, que tal se juntar a essa jornada mágica e descobrir as travessuras que continuam encantando gerações? Afinal, quem resiste ao charme do cinema em sua forma mais pura e inventiva? Em O Melômano, Méliès combina sua paixão por cinema e música para criar uma obra encantadora, onde o impossível torna-se pura diversão. Este curta-metragem é uma sinfonia visual de criatividade, humor e engenhosidade, transportando o público para um mundo onde as notas musicais literalmente voam. Na história, um maestro peculiar e carismático conduz uma banda imaginária, mas sua batuta mágica transforma a música em algo além do som. Ele começa a plantar suas próprias notas no ar, usando sua cabeça como a base para formar uma partitura flutuante do céu. Cada nota é colocada com precisão e muita comédia, culminando em uma melodia que só Méliès poderia criar. Mais do que um filme, O Melômano é uma ode ao poder transformador da arte. Deixe-se levar por esta harmonia visual e descubra como Méliès transforma até mesmo as notas musicais em estrelas de um show inesquecível. Prepare-se para entrar em um conto de fadas como você nunca viu antes. O Barba Azul, dirigido pelo gênio visionário Georges Méliès, transforma o famoso conto de Charles Perrault em uma obra-prima cinematográfica cheia de magia, mistério e um toque de terror. Na trama, seguimos a história do sinistro Barba Azul, um rico nobre com um passado sombrio, que conquista uma jovem noiva. Após o casamento, ele a adverte para nunca abrir uma sala trancada em seu castelo. Claro, a curiosidade humana vence, e o que ela encontra lá dentro é nada menos que o aterrorizante segredo de seu marido. Mas, como todo bom conto de fadas, o filme traz reviravoltas que surpreendem e encantam. Então, atreva-se a abrir a porta e descobrir os segredos de Barba Azul. Com Méliès como seu guia, a magia está garantida. Bem-vindo à Casa Assombrada, onde o inesperado é a única certeza. Este curta-metragem de Segundo de Chaumont é um espetáculo de fantasia, efeitos especiais inovadores e um toque de humor. Na trama, 3 viajantes desavisados buscam abrigo em uma casa aparentemente comum, mas logo descobrem que estão no epicentro de um verdadeiro caos sobrenatural. Móveis que ganham vida, objetos que aparecem e desaparecem como mágica e situações surreais fazem dessa visita uma noite inesquecível, tanto para os personagens quanto para o público. O filme foi uma das primeiras obras a explorar o conceito de objetos inanimados ganhando vida, um tema que influenciaria filmes de fantasia por décadas. Então, se você estiver pronto para se aventurar em uma casa onde tudo pode acontecer, prepare-se para rir, se surpreender e ser cativado por essa obra-prima atemporal. Imagine alugar um quarto e descobrir que seu novo inquilino é capaz de transformar absolutamente tudo, incluindo as leis da física. Esse é o ponto de partida de Um Locatário Diabólico. Mais uma obra-prima de Méliès, onde a magia encontra o cotidiano em uma narrativa tão divertida quanto surpreendente.
Na história, um excêntrico inquilino chega com um número absurdo de pertences para um pequeno quarto alugado, mas ele não se preocupa com o espaço. Com aceno de mão e truques alucinantes, transforma baús, móveis e até pessoas em objetos mágicos que desaparecem, reaparecem e desafiam a lógica. O caos e a criatividade se desenrolam em ritmo frenético, até o momento final, quando o inquilino revela sua verdadeira natureza. Prepare-se para um espetáculo inusitado, divertido e absolutamente inesquecível. O Porco Dançarino. Você será transportado para um universo onde o absurdo é pura diversão e a fantasia ganha vida em movimentos surpreendentes. Este curta-metragem francês tornou-se um clássico cult por sua mistura de humor, excentricidade e uma pitada de estranheza. Na história, um porco antropomórfico vestido elegantemente com placa e cartola invade a cena, desafiando a lógica e encantando o público com sua habilidade para dançar. Acompanhado por uma jovem que interage com ele em um duelo cômico, o porco se torna o centro das atenções, seja em seus passos elegantes ou em movimentos hilários que culminam em uma reviravolta inesperada. Então, prepare-se para rir, se maravilhar e se render ao charme único desse porco que prova que, no palco ou na tela, todos podem brilhar, desde que saibam dançar. O que acontece quando você exagera no jantar e deixa a imaginação correr solta? O Sonho de Rabbit Fiend, dirigido por Edwin Porter, é uma das primeiras obras-primas do cinema que mistura comédia, surrealismo e efeitos especiais para explorar os limites da mente humana, ou do estômago. Na história, um homem exagera ao comer um prato delicioso, mas pesado, o famoso Welsh Rabbit, um fundi à base de queijo e torradas. O que parece ser apenas uma refeição comum rapidamente se transforma em uma jornada alucinante de sonhos bizarros. Ele enfrenta móveis que ganham vida, delírios gravitacionais e uma série de eventos fantásticos que o levam ao limite entre o cômico e o assustador. O filme é um prato cheio para quem ama o cinema que ousa sonhar alto ou delirar com queijo. Então, esteja preparado para rir, se maravilhar e, quem sabe, repensar sua próxima refeição noturna. Bon appétit! Deixe-se transportar para um mundo de castelos encantados, feitiços deslumbrantes e aventuras heróicas, e O Reino das Fadas. Dirigido pelo visionário Méliès, esta obra-prima do cinema mudo é uma das mais elaboradas do mestre do fantástico, combinando narrativa mágica com cenários deslumbrantes e efeitos especiais revolucionários. A história começa com o sequestro de uma princesa por uma figura sombria. Determinado a resgatá-la, o príncipe embarca em uma jornada épica repleta de desafios mágicos, encontro com criaturas sobrenaturais e reviravoltas surpreendentes. Com a ajuda de seres encantados, ele enfrenta perigos, explora mundos fantásticos e prova que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo, mesmo no Reino das Fadas. Então, prepare-se para abrir as portas de um reino onde tudo é possível. Afinal, quem não quer acreditar em magia? Prepare-se para uma aventura divertida e visualmente espetacular. O Caldeirão Infernal, dirigido por Georges Méliès, é um mergulho no fantástico e no macabro, repleto de efeitos especiais deslumbrantes e uma narrativa que encanta tanto quanto a sombra. No coração da trama, um alquimista diabólico manipula um caldeirão mágico invocando figuras sobrenaturais, aparições fantasmagóricas e criaturas grotescas. À medida que o espetáculo se desenrola, o palco se transforma em um show de truques engenhosos. Corpos desaparecem, reaparecem, dançam no ar e são consumidos pelas chamas. Tudo ao comando do misterioso mestre. É um espetáculo hipnotizante que mistura o sombrio com o sublime, mantendo o espectador preso em cada segundo. Então, atreva-se a espiar dentro deste caldeirão mágico e experimente o encantamento de uma obra que continua a nos inspirar mais de um século depois. Bem-vindo ao quarto mais assombrado e hilário do cinema mudo. O Diabo Negro, dirigido pelo genial Méliès, é uma comédia fantástica que combina humor físico, magia cinematográfica e a irresistível criatividade do mestre do ilusionismo. A história começa com um viajante que aluga um quarto em uma pousada, mas ele logo descobre que está longe de ser uma estadia tranquila. O diabo em pessoa, disfarçado, decide transformar sua noite em um verdadeiro caos sobrenatural.
Objetos ganham vida, móveis desaparecem e o pobre hóspede se vê preso em uma espiral de situações cômicas e inexplicáveis. O resultado é um espetáculo que mistura o absurdo e o fantástico, garantindo gargalhadas e momentos de puro encantamento. Seja pelos truques engenhosos, pelo humor contagiante ou pela performance encantadora do filme, é uma prova de que o cinema nasceu para nos surpreender e nos fazer sonhar. O que você faria se não quisesse ser filmado de jeito nenhum? Em O Grande Andorinha, dirigido por James Williamson, a resistência à câmera se transforma em uma cena criativa e ousada. Este curta-metragem britânico com menos de 2 minutos é um exemplo genial de como o cinema do início do século XX já desafiava convenções e brincava com a perspectiva. Na trama, um homem comum está sendo filmado contra sua vontade. Furioso, ele confronta a câmera e começa a se aproximar, cada vez mais perto, até que, de repente, ele engole a câmera inteira. Com um ato absurdo e hilário, o filme rompe a barreira entre o espectador e o personagem, criando uma experiência única e inesquecível. Então, prepare-se para ser engolido pela criatividade de James Williamson e descobrir como, com apenas alguns segundos de filme, o cinema pode ser tão grande quanto a imaginação de seus criadores. Antes que a Disney encantasse gerações, uma jovem Alice já explorava um mundo cheio de magia e fantasia no primeiro registro cinematográfico da obra-prima de Lewis Carroll. Alice no País das Maravilhas é uma adaptação pioneira e encantadora que transporta o público para o surreal e maravilhoso. Este filme foi a produção mais longa do cinema britânico em sua época. A trama segue Alice, uma menina curiosa que persegue um coelho apressado e acaba caindo em um mundo fantástico. Lá, ela encontra personagens icônicos, como o Gato Risonho, a Rainha de Copas e o Chapeleiro Maluco, enquanto vive aventuras que desafiam a lógica. Com cenários encantadores, truques de câmeras inovadores e uma atmosférica mágica, o filme captura o espírito lúdico da história original. Prepare-se para embarcar em uma aventura inesquecível. O Coelho Branco está esperando, não vá se atrasar. Muito antes de Hollywood, havia uma sirene de emergência soando no coração do cinema. A vida de um bombeiro americano, dirigido por Edwin Porter, um dos pioneiros da narrativa cinematográfica. Este filme revolucionário não apenas presta uma homenagem aos bravos bombeiros da época, mas também mudou para sempre a forma como histórias eram contadas na tela grande. A trama é simples, mas emocionante. Acompanhamos a rotina de um bombeiro desde o momento em que ele recebe um chamado urgente até o resgate dramático de uma mulher e seu filho de um prédio em chamas. Mas o que realmente torna este filme inesquecível é a maneira como a ação se desenrola, com cortes entre o interior e o exterior da casa em uma das primeiras demonstrações de montagem paralela no cinema. Prepare-se para sentir a emoção do resgate, a urgência do dever e a chama da inovação cinematográfica. Dirigido pelo visionário David Griffith, O Preço do Trigo é um filme que combina crítica social, inovação cinematográfica e uma narrativa profundamente impactante. Inspirado nas obras do autor Frank Norris, o curta desenha um retrato poderoso das desigualdades sociais da época, explorando a ganância de um magnata do trigo e suas consequências devastadoras para os agricultores e trabalhadores comuns. A história entrelaça duas realidades opostas. De um lado, a opulência do rei do trigo, que monopoliza o mercado e aumenta os preços do pão. Do outro, a luta e o sofrimento dos agricultores e os consumidores que enfrentam fome e pobreza como resultado de sua ambição desmedida. O clímax dramático é tão simbólico quanto trágico, consolidando a crítica à disparidade entre as classes sociais. Prepare-se para uma experiência cinematográfica onde cada grão de trigo carrega uma história de poder, opressão e esperança. Prepare-se para uma viagem mágica ao universo da imaginação desenhada. Fantasmagoria, criado pelo genial Emile Cole, é considerado o primeiro filme de animação da história e uma verdadeira obra-prima experimental. Este curta-metragem revolucionário abre as portas para o que conhecemos hoje como animação, encantando gerações com sua simplicidade criativa e charme atemporal. A animação segue uma narrativa fluida e surreal. Figuras em linha ganham vida, transformando-se em formas surpreendentes.
Um homem enfrenta situações engraçadas e inesperadas enquanto objetos e personagens emergem, mudam e desaparecem em um piscar de olhos. É como se o lápis de cor fosse uma varinha mágica, moldando o mundo diante de nossos olhos. Deixe-se levar pela leveza, o humor e a magia deste pequeno grande filme que deu início ao legado eterno da animação. Uma verdadeira obra-prima para os olhos e para a nossa imaginação. Se você acha que o cinema fantástico começou com efeitos digitais, prepare-se para ser encantado por uma obra-prima inflada de criatividade e humor. O Homem com a Cabeça de Borracha, dirigida pelo mágico do cinema Georges Méliès. É uma comédia visual repleta de engenhosidade que combina truques ilusórios e narrativa cômica para fascinar e divertir. Na trama, um alquimista excêntrico, interpretado pelo próprio Méliès, apresenta ao público uma invenção peculiar. Ele infla e desinfla sua própria cabeça com a ajuda de uma fole gigante, criando um espetáculo bizarro e hilário. Mas as coisas fogem do controle e o resultado é um caos divertido e memorável. Então, sente-se, respire fundo e prepare-se para ver a cabeça mais elástica da história do cinema. Se você pudesse viajar para os lugares mais inacreditáveis do universo, o coração de um vulcão, o fundo do oceano e até o Sol, aceitaria o convite? Com viagem através do impossível, Georges Méliès nos leva a uma odisseia de tirar o fôlego, onde a ciência encontra o sonho e a fantasia se transforma em realidade. Inspirado em parte pelas obras de Júlio Verne e Herbert Wells, este épico visual narra as aventuras de um grupo de cientistas que embarcam em uma viagem inimaginável, em um trem modular extraordinário. Eles enfrentam perigos, paisagens surreais e desafios alucinantes, enquanto desafiam as leis da física em nome da exploração. Cada quadro é um convite para sonhar mais alto, explorar mais longe e acreditar que o impossível está sempre ao nosso alcance. Ao menos no cinema. Entre no trem da fantasia e descubra o que há além do horizonte. Esta é uma viagem que você nunca esquecerá. Antes dos monstros clássicos da Universal e das inúmeras adaptações modernas, o monstro de Frankenstein já aterrorizava e fascinava o público em um dos primeiros filmes de terror da história. Esta é a primeira adaptação cinematográfica do romance icônico de Mary Shelley. Uma obra que, mesmo em sua simplicidade técnica, deixa sua marca na história do cinema, como um conto de ambição, tragédia e terror. O filme acompanha o Dr. Frankenstein em sua obsessão por criar vida. Isolado em seu laboratório, ele constrói uma criatura a partir de substâncias químicas e elementos obscuros, mas o resultado não é o que ele esperava. O monstro ganha vida e passa a assombrar seu criador, refletindo a luta entre a ciência desenfreada e as consequências de ultrapassar os limites humanos. Prepare-se para revisitar as origens de um dos maiores monstros da cultura, um filme que prova que o verdadeiro terror nasce do imaginário humano. Prepare-se para embarcar em uma aventura cheia de ação, suspense e inovação. O Grande Roubo do Trem, dirigido por Edwin Porter, é considerado o primeiro faroeste da história e um marco que definiu os rumos da narrativa do cinema. A história acompanha um grupo de assaltantes audaciosos que invadem um trem em movimento, rendem a tripulação, roubam os passageiros e fogem com o dinheiro. Mas a lei não fica de braços cruzados. Em uma perseguição emocionante, os ladrões enfrentam a justiça em um desfecho épico e inesquecível. Com cenas de tiroteios intensos, perseguições a cavalo e um final icônico em que um dos ladrões aponta sua arma diretamente para a câmera, o filme transporta o público para o coração selvagem do Velho Oeste. Seja você fã de faroestes ou apenas curioso pelas raízes do cinema, este clássico é imperdível. Suba a bordo e testemunhe o roubo que roubou o coração de gerações. Imagine uma época em que ir à Lua era apenas um sonho. Em Viagem à Lua, Méliès não só sonhou como levou o público em uma jornada mágica para além das estrelas. Este épico é considerado um dos filmes mais icônicos da história do cinema. O filme narra a história de um grupo de astrônomos excêntricos que, com muita engenhosidade e uma pitada de loucura, constroem uma cápsula espacial em forma de projétil. Lançados por um gigantesco canhão,
Eles aterrissam literalmente no olho da Lua. No satélite encontram um mundo habitado por criaturas chamadas selenitas, que não recebem bem os visitantes. Em uma fuga cheia de ação, os astrônomos conseguem retornar à Terra, trazendo consigo memórias dessa aventura. A cena da cápsula espacial atingindo o olho da Lua é uma das imagens mais reconhecíveis da história do cinema. Suba a bordo e descubra por que a Lua nunca mais foi a mesma depois de Georges Méliès. Destaque nesse vídeo a França, que mais produziu filmes notáveis nesse período. No gênero, a fantasia foi a que mais se sobressaiu. Já entre os estúdios, a Star Film. Entre os diretores, Georges Méliès. Entre os atores, também Georges Méliès. E finalmente entre as atrizes, Jeanne d'Arcy. Se você gostou do vídeo, se inscreve no nosso canal, ative o sininho para ser avisado sobre o lançamento dos nossos próximos vídeos, comente e compartilhe. E até o próximo vídeo.